Graça e paz, amados irmãos. Aqui quem vos fala é Presbítero Gregório, de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, trazendo mais um pedacinho do Maná dos Céus. Amados e diletos irmãos, nós estamos falando acerca do ministério do Espírito Santo, sobre os dons espirituais. E hoje eu quero vos falar acerca da necessidade de haver a interpretação dos dons, que haja interpretação sobre línguas estranhas. Vamos à palavra de Deus, no livro de 1 Coríntios, capítulo 14, e o versículo de número 26, onde está escrito assim: Que fareis, pois, irmãos, quando vos ajunteis? Cada um de vós tem salmos, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação. Faça-se tudo para edificação. E se alguém fala em língua estranha, faça isso por 2, ou quando muito, 3, e por sua vez haja intérprete. Mas se não houver intérprete, esteja calado na igreja e fale consigo mesmo e com Deus. Eterno e soberano Deus, em o nome do Senhor Jesus, Pai amado, eu entro na Tua presença nesse instante, pedindo, Senhor, da Tua graça, do Teu poder, que o Senhor venha usar-me, ó Deus, para ministrar a Tua palavra da maneira como ela é, Pai. Eu te peço, meu Deus, unja o meu falar, unja a minha língua, unja a mim, Senhor, para poder, Pai amado, transmitir a Tua palavra da maneira como ela é, Pai. Em o nome do Senhor Jesus. Amados e diletos irmãos, o apóstolo Paulo, por meio do Espírito Santo, ele usou o capítulo 14 para nos esclarecer acerca dos dons, principalmente dos dons de línguas estranhas. Ele teve bastante cuidado em nos dar passo a passo uma explanação a respeito deste dom espiritual. A igreja de Corinto era uma igreja cheia de dons espirituais, mas também era uma igreja que era meninos na fé, pois a igreja havia uma grande concorrência de pessoas falando em línguas estranhas. E o apóstolo Paulo orientou esta igreja a buscar o revestimento e o dom de interpretação de língua. Ele diz que aquele que fala em línguas estranhas deve orar para que possa haver intérprete dentro da igreja. Porque ele diz: se eu orar em línguas estranhas, o meu espírito está orando bem, mas o meu entendimento, disse ele, fica sem fruto. Capítulo 14, versículo 14. E aí ele passou a dar-nos alguma explicação, dizendo: que fareis, pois? Aí ele diz: orarei com o espírito, mas também orarei com entendimento. Cantarei com o espírito, mas também cantarei com entendimento. De outra maneira, se tu bendizeres com o espírito, como dirá o que ocupa o lugar de indouto o amém sobre a tua ação de graça, visto que não sabe o que dizes? Então, ele orienta a igreja a buscar, sim, a orar. Muitas pessoas acham que o apóstolo Paulo havia proibido a igreja de Coríntios a falar em línguas estranhas. Alguns pregadores, inclusive, chegam a dizer que o apóstolo Paulo proibiu a igreja de Coríntios a falar em línguas estranhas.
De maneira nenhuma, amados irmãos. Ele deixou bem claro aqui: vocês orem em línguas, falem língua, mas ore para que haja intérprete. Para que haja intérprete. Ele deixou bem claro isso. Aquele que fala em línguas estranhas, ore para que se possa haver intérprete, para que possa haver interpretação. Quando há interpretação das línguas, amados irmãos, isto equipara-se ao dom da profecia. E veja que o apóstolo Paulo, ele no início, ele diz que aquele que fala em línguas estranhas, fala aos homens, senão a Deus, porque ninguém entende, e em espírito ele fala de mistério. Mas o que profetiza, ele fala aos homens, para a edificação e exaltação e consolação. O que fala em línguas estranhas, edifica-se a si mesmo, mas o que profetiza, edifica a igreja. Portanto, se houver a interpretação de línguas, ele será equiparado ao dom da profecia. E o dom da profecia, ele é o maior dom vocal. Ele é o melhor dom vocal, porque aquele que fala em profecia, ele não edifica somente a si mesmo, mas ele edifica a igreja. Quando há uma profecia dentro da igreja, toda a igreja é edificada, é consolada, é exaltada, é alicerçada mediante a presença do Senhor nosso Deus. Amados e diletos irmãos, a igreja do Senhor Jesus somente será edificado pela línguas estranha se o Espírito Santo usar alguém para interpretá-la. O apóstolo Paulo, ele não proíbe a igreja de Coríntios, ele não proibiu a igreja em falar em línguas estranhas. Ele simplesmente nos orienta que fareis, pois irmão, quando vós ajunteis, diz ele, cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua. Veja bem, ele não diz que não era para ter língua, ele diz que tem língua, tem interpretação. Faça-se tudo para a edificação da igreja. E se alguém fala em línguas estranhas, faça-se isso por 2 ou quanto muito 3, e por sua vez haja interpretação. Agora o que ele diz? Mas se não houver intérprete, esteja calado na igreja e fale consigo mesmo e com Deus. Você pode, amado irmão, estar dentro da igreja e se não houver a interpretação, se não houver alguém que interprete línguas estranhas, você não precisa ficar falando em alto brado em línguas estranhas. Você pode falar dentro do seu interior. Você pode estar dentro na sua casa, amado irmão, orando, e você ali deixa que o Espírito Santo te use, fale em línguas estranhas. Pode falar várias vezes em línguas estranhas, porque você está edificando o seu próprio espírito, você se está fortalecendo o seu próprio espírito, mas a tua mente, ele vai ficar vazio. Então você precisa alimentar a sua mente com a palavra de Deus. Você precisa se fortalecer mediante a palavra de Deus, se revestir pelo poder, pela unção da palavra, do Espírito de Deus na sua vida, porque a Bíblia diz que a palavra de Deus é como uma espada, ele penetra dentro de nós, ele divide a nossa alma, ele divide o nosso espírito, sem causar nós dores nenhum. Ele divide as nossas juntas das medulas, sem nos causar dor nenhum. A palavra de Deus, ele tem poder de nos curar. A palavra de Deus tem poder para nos transformar. A palavra de Deus tem o poder para nos vivificar. A palavra de Deus é o próprio poder de Deus para a salvação de todos aqueles que creem. Portanto, amados irmãos, o apóstolo Paulo, ele não proibiu a igreja, como alguns pregadores dizem, que o apóstolo Paulo chegou ao ponto de proibir a igreja que não houvesse línguas estranhas dentro da igreja. Não, amados irmãos.
Ele não proibiu em falar em línguas estranhas dentro da igreja, não. E se não houver intérprete, aí no caso sempre haverá uma concorrência das pessoas querendo falar mais e mais em línguas para mostrar que há maior santidade do que o outro. Falar em línguas estranhas, amados irmãos, não é símbolo de santidade. Falar em línguas estranhas não faz com que você seja mais cristão do que outras pessoas, não. Falar em línguas estranhas, você vai só edificar a você mesmo. A pessoa que te ouve não irá ser edificada. A pessoa que te ouve, ele não vai saber o que você está falando. Mas o apóstolo Paulo, ele diz que se não houver intérprete, então fique calado, disse ele. Então fique calado, ore em silêncio consigo mesmo, fale consigo mesmo e com Deus. Fale 2 ou 3 profetas e os outros julguem. Foi isso que o apóstolo Paulo nos falou. É isso que o apóstolo Paulo está nos orientando aqui no livro de Coríntios, no capítulo 14, verso 26 em diante. Então, meus amados irmãos, nós temos que ter a sabedoria, nós temos que estar alicerçados mediante a palavra de Deus. E isso é com toda razão, amados irmãos, porque o que adianta falar em outras línguas dentro da igreja se a própria pessoa não entende? É muito menos os ouvintes. Já falamos muitas vezes em línguas estranhas ao orarmos na nossa própria casa. Você precisa levantar um altar dentro da sua casa. Você precisa edificar um altar dentro da sua casa. Arranjar um local onde você entra na presença de Deus, onde você ora com Deus, você fala com Deus, você derrama a sua alma perante a presença de Deus. Você precisa ter um momento de comunhão com Deus dentro do seu lar. O seu lar é o pedacinho dos céus, amados irmãos. Tem pessoas que não oram, tem pessoas que nunca orou em sua casa. Ele só ora se vai lá na igreja. E muitas vezes ele nem chega a orar, ele só se alimenta da oração de outras pessoas. E se ele chega dentro da igreja e ele senta ao lado de um irmão ou de uma irmã, e essa irmã passa lá 1h30 falando em línguas estranhas, esse irmão que nunca se alimentou, que nunca orou, ele vai voltar para sua casa vazia. Ele não vai entender o que você está falando, minha irmã, meu irmão. Então, nós temos que ter o controle sobre as nossas vidas. Nós somos chamados para ser sacerdócio de Deus. Somos chamados para sermos a carta viva de Deus. Portanto, amados irmãos, falar em língua deve ser a expressão perante Deus, mas somente para Deus, somente na presença de Deus, somente aquela comunhão com Deus, para que nós venhamos nos fortalecer espiritualmente. Por isso, não é necessário ficar gritando dentro da igreja, gritar em alto brado em línguas estranhas, porque Deus, amado irmão, Ele não é surdo. Basta falarmos muitas vezes até dentro do nosso interior, baixinho. Provavelmente muitas vezes o Senhor ouve a oração mais silenciosa, sobe muito mais rápido na presença de Deus. Amados irmãos, nós somos chamado casa espiritual, nós somos chamado pedra viva. Não precisamos ficar gritando em alto brado, amados irmãos. Isso muitas vezes é desorganização. Precisamos ter disciplina, amados irmãos. Precisamos ser disciplinado, ter disciplina nas reuniões em que nós participamos, para que o Espírito Santo possa atuar em nossa vida, para que assim haja união, haja comunhão, haja a confraternização, haja o agir de Deus em nosso meio, para que também não venha haver confusão,
confusão de língua, até mesmo disputa para ver quem fala mais e mais e mais, muitas vezes em línguas estranhas. Eu tenho visto isso dentro da igreja, amados irmãos. Pessoas que começam a falar tanto em línguas estranhas, salta, pula, chama tanta atenção para si, que muitas vezes o pregador está pregando lá, ele tem que parar a pregação. Por quê? Porque a pessoa está falando tão alto em línguas estranhas que tira a atenção da própria palavra de Deus. E o Espírito Santo não age desse jeito. O Espírito Santo, ele sempre falará, ele sempre atuará em concordância com a palavra de Deus. Amados e diletos irmãos, isso acaba virando uma bagunça dentro de muitas igrejas, dentro de muitas denominações, porque muitos pensam que falar alto em línguas é um sinônimo de espiritualidade, mas não é não, amados irmãos. Por isso não fazem qualquer cerimônia para ficar gritando em línguas, mesmo que precisa muitas vezes interromper a própria pregação, a própria palavra que está sendo ministrada dentro da igreja. O dom da interpretação de língua tem de fazer presente na igreja, da mesma forma que o dom de língua, porque um depende do outro. Se não houver alguém falando em línguas estranhas, o dom da interpretação não entrará em atuação também não, amados irmãos. Por isso, eu glorifico a Deus porque muitas vezes, quando eu estava pregando, o Senhor me usou em línguas estranhas e um determinado irmão ou uma determinada irmã ficou em pé e começou a interpretar aquilo que o Senhor estava colocando dentro da minha boca, usando a minha língua. Eu mesmo não compreendia o que estava falando, mas houve a interpretação. Eu venho orado nesse sentido, amado irmão, que quando o Senhor me usar em línguas estranhas, que haja a interpretação, que haja a compreensão, que as pessoas possam compreender. Eu posso estar pregando aqui nesse instante, falando com você, de repente o Espírito Santo me usa a falar em línguas estranhas, e você está do outro lado do país, outras pessoas não irão compreender, mas Deus vai usar eu para falar diretamente com você. A interpretação de língua vai chegar sobre você, e você vai interpretar, e o Senhor vai edificar a sua vida, meu irmão, minha irmã. Por isso, o dom da interpretação de língua tem que se fazer presente, tem que estar atuando. Não tem sido comum a manifestação desse dom, amados irmãos. Nós temos visto que há pouca interpretação dentro da igreja, talvez porque o responsável, muitas vezes, pela própria organização da igreja, não tenha dado tanto ênfase, muitas vezes, para buscar ao dom da interpretação, não tenha orientado, muitas vezes, os seus congregados, os seus seguidores, a pessoas que fazem parte do seu ministério. Muitas vezes o organizador da congregação não tem ministrado ensino para a sua igreja, para que a igreja comece a buscar o dom da interpretação. Por isso, muitas vezes, nós temos visto que não há interpretação dentro da igreja, que não há interpretação dentro da congregação. Tem sido muitas vezes muitas pessoas falando tantas em línguas, mas não há uma manifestação do dom de interpretação para que a igreja seja edificada. Deus, Ele traz para cada um de nós uma experiência gloriosa, que é o batismo com o Espírito Santo. O Espírito Santo, Ele nos selou, Ele nos deu as línguas estranhas para a edificação da nossa própria vida espiritual, para que nossas vidas sejam alicerçadas mediante a ação do Espírito Santo. Mas há uma necessidade de entrarmos na presença de Deus, pedindo que Deus
use a nossa língua para interpretação, que nos conceda os dons de interpretação, para que a igreja de Cristo seja cada dia mais e mais solidificada aqui na terra, amados irmãos. Portanto, meu amado, precisamos sim nos revestir, porque Deus não nos deu, não tem nos concedido apenas o dom de língua, mas também o dom da interpretação, com o intuito de tornar o seu povo absolutamente forte e invencível, calçado e edificado no poder da fé, revestido com a glória, com o poder, com Shekinah, com sua infinita misericórdia, pois Deus é bondoso, Deus é glorioso, Deus, Ele nos deu os dons espirituais e precisamos nos abundar nele, precisamos nos revestir nele. A Bíblia é bem clara que nós temos que nos revestir, precisamos estar fortalecidos, falar em línguas estranhas, falar em profecia, profetizar, precisamos também interpretar as línguas estranhas, precisamos ser edificados em Cristo Jesus. Os dons espirituais, eles estão disponíveis para a igreja, mas precisamos, amados irmãos, nos fortalecer, porque sem o fortalecimento, sem nos entrarmos na presença de Deus, nós muitas vezes cairemos em momento difícil da nossa vida, podemos ser enlaçados por um espírito de engano, porque aquele que fala em língua estranha, ele dá graça a Deus, mas o outro não é edificado, o outro não consegue ser edificado. A Bíblia é bem clara nesse sentido. Que fareis, pois? Orarei com o Espírito, mas também orarei com entendimento. Cantarei com o Espírito, mas também cantarei com entendimento. Amém, amados irmãos? Este é o pedacinho do maná dos céus que eu trago para vocês neste dia de hoje. Que o Senhor ilumine a vossa mente. Qual é o segredo, amados irmãos? O segredo é nós colocarmos na presença de Deus, lançando sobre o Senhor toda a nossa adoração, e a Deus Ele nos dará a orientação certa, porque a Bíblia diz que o Espírito Santo viria sobre a igreja e faria com que a igreja fosse vencedor. O Espírito Santo nos ensina, o Espírito Santo é a garantia de que nós somos realmente propriedade exclusiva de Deus. Você que recebeu a presença do Espírito Santo, que fala em línguas estranhas, fale em línguas estranhas, amado irmão, mas fale com sabedoria. Use esse dom para que a igreja de Cristo seja edificado, mas fale em línguas estranhas e peça que Deus mande o dom da interpretação de línguas para que a igreja se fortaleça cada vez mais. Amém, amados irmãos? Que Deus abençoe a todos. Amanhã eu voltarei falando sobre o dom da profecia. Fique na paz do Senhor Jesus.